Sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, o programa que, como você já sabe, tem a missão de sempre apresentar pessoas com boas histórias, pessoas bem interessantes aqui para falar com você, é claro, aí de casa. E olha, o nosso convidado de hoje, ele não foge dessa regra. Ele tem todo um conhecimento importante na área da saúde do trabalhador, é isso mesmo. Ele também, como outros convidados que já passaram por aqui, ele é do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. E tem um nome bem diferente aqui, olha só o nome do cidadão, hein? Helenísio de Almeida, é isso? Helenísio? Helenísio de Almeida Silva. Helenísio de Almeida Silva, o Léo, não é verdade? Léo, conhecido como Léo. Léo, muito obrigado, bom dia, hein? Lesa. Tem um bom dia, muito bacana recebê-lo aqui. O apelido é Léo, né? Você é mais conhecido como Léo, e tem um nome aí bem... O apelido diferente. É bem diferente. Você vê, o meu nome é Helenísio de Almeida Silva. Por que Léo? Eu nasci na Bahia, numa fazenda do meu avô, isso em 1959. E os meus primos, que nasceram naquela geração, naquela época, tinham dificuldade de falar Helenísio. Aí começou a chamar Léo, 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 e aí ficou Léo. Ficou Léo. Então eu agradeço meus primos naquela época por ter me dado esse nome, que eu gosto muito. Que legal. E que cidade da Bahia, Léo? Poções. 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 Foi lá que tudo começou, então. A minha vida começou ali, né? Aí em 61 meu pai veio para São Paulo para trabalhar no café, depois foi para Cozipa, e aí ficamos aqui na região do ABC. E daqui não saiu mais? Daqui não saímos mais. Que legal. Ô Léo, você é um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, não é verdade? Sim, eu estou na diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, e hoje responsável pelo Departamento de Saúde do Trabalhador. Então fale aqui para o nosso telespectador, Léo, como é que está a saúde do trabalhador no chão das fábricas aí, das empresas aqui em Santo André e Mauá, no ABC de um modo geral? Tá. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né, a TV, a todos vocês, pela oportunidade de a gente vir aqui falar de um tema tão importante para os trabalhadores. Porque hoje o que falta para a nossa categoria, e para os trabalhadores de uma forma geral, é informação. Né, e essas informações os sindicatos têm. Está lá conosco, né, nós trabalhamos para eles. Na verdade, eu sempre digo que nós somos empregados dos trabalhadores. Eles são nossos patrões. É para eles que nós trabalhamos. Então, a saúde do trabalhador, hoje, ela está bastante sofrida. O trabalhador hoje, ele entra numa empresa, né, ele faz ali um contrato de trabalho, e naquele instante ali, ele vende a sua força de trabalho. E ele mal sabe, né, que muitas das vezes não tem investimento, as empresas não têm feito investimento para proteger a saúde dele. E aí depois de algum tempo de trabalho, ele vai perceber que ele está adoecido, que além dele ter produzido a riqueza desse país, aquela empresa gerou uma doença nele. E aí os patrões não querem ser responsáveis por isso. Entendi. E aí começa uma situação difícil, aí começa um grande sofrimento mediante os trabalhadores. É aí que entra o sindicato. Aí entra nós para que a gente possa ajudar esses trabalhadores para que eles possam ter os seus direitos garantidos, respeitados. Olha, quais são as grandes dificuldades encontradas aí para o trabalhador conseguir os seus benefícios quando eles têm a saúde afetada dentro da empresa? Como é que você vê isso? Então, eu parto sempre do princípio assim, a primeira coisa que o trabalhador precisa ter é a informação, porque a doença ele já tem. Eu encontro muito trabalhador no meu dia a dia, que ele chega até a mim ali, vem conversar dentro do sindicato, e aí o que eu observo dele, que a primeira coisa é que ele tem, que é uma verdade, que ele está doente. Ele está doente. Aí ele tem uma dúvida, essa doença é do trabalho ou não? Aí a gente precisa já começar a ter esse entendimento. Primeiro, é fazer a doença é do trabalho. E aí como garantir essa questão da doença do trabalho? Como garantir isso? Aí tem uma coisa que é mais ou menos assim, ó. O trabalhador, ele tem, quando a doença é do trabalho, quando ele tem aquela situação ali, ele precisa ter uma abertura de um CAT. O CAT, vamos traduzir aqui, o CAT seria... Comunicação de acidente de trabalho. E aí tem uma questão que eu sempre digo, o patrão, normalmente, ele não quer ser réu confesso, ele não assume. Ele fala, eu não vou fazer isso. Ele não abre. Aí o trabalhador associado, ele vem até nós fazemos uma investigação, né, para ter a certeza do que nós estamos fazendo, e após essa certeza, nós vamos abrir o CAT para ele. Aí ele vai ter um afastamento, ele não está... vai para a Previdência. Chegando na Previdência, nós vamos ter um outro problema, né, que é que o perito também do INSS tem esse entendimento. Porque quem vai dizer se a doença é do trabalho ou não é a Previdência Social. Ela que vai, naquele momento, a perito vai dizer, bom, essa aqui é a doença do trabalho, certo, ou não doença do trabalho. E muitas das vezes nós temos muitos peritos também
que ele não tem esse entendimento voltado para a saúde do trabalhador. Então, muitas das vezes, ele vai, passa por uma perícia médica e a perícia médica que teria que estar em favor do trabalhador está contra o trabalhador. Ali, às vezes, reconhece que ele está doente, a doença como se fosse uma doença dele, degenerativa dele, aí põe lá como se fosse uma espécie 31, né, isentando a empresa da responsabilidade dela da doença do trabalho. E aí que a gente começa a ter um trabalho, a gente tem que buscar, né, junto à Previdência Social, para comprovar que há um entendimento equivocado, que a doença ela não é uma doença degenerativa, a doença ela foi adquirida no trabalho, então por isso ela tem que ser entendida também como espécie 91, que aí caracterizava como doença do trabalho. Entendi. Esse é o início de um trabalho que precisa caminhar dessa forma. Entendi. Ô Léo, em cima disso que você falou então, a mensagem que fica, a explicação que fica aí, nessas suas palavras, é que a Previdência então ela está mais patronal, é mais patronal, Léo? Seria isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu sempre afirmo, eu sou um cara assim, eu defendo a Previdência Social, né, eu defendo o SUS, né, eu acho que, tenho certeza que isso é muito bom para nós trabalhadores, mas nós temos que saber utilizar essas ferramentas. Porque hoje, a maior parte dos peritos que está lá dentro, eu não tenho dúvida nenhuma de afirmar que eles são muito mais patronal do que trabalhador, na sua ótica, no seu olhar. Nós temos uma questão que é tão simples, que é a Previdência Social eu sou um pouco ruim de data, mas em 2007, os trabalhadores teve um grande ganho que foi o nexo técnico, né? Então, o perito, só de ele fazer uma análise técnica do ambiente onde ele trabalha, da função que ele exerce, da empresa onde ele está trabalhando, já dá para saber se a doença é do trabalho ou não. E os peritos, normalmente, eles não têm esse olhar, eles não utilizam isso, né? Então, é comum você ver trabalhadores, portadores de doença ocupacional, passar por uma perícia médica da Previdência Social e eles saírem lá como uma espécie 31 que não tem nada a ver. Só reconhece a doença, mas não reconhece que ela é do trabalho. Aí cabe o sindicato, cabe o trabalhador desenvolver um grande trabalho, que nós fazemos muito isso. Nosso sindicato é um trabalho que estamos muito atentos a essas questões e começar a fazer a comprovação para garantir o direito do trabalhador. Entendi. Ô Léo, agora, como que chegamos a isso? Como é que chegamos aí nesse cenário? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pensando também como sempre, aí, colocando também do outro lado. Aconteceu muitos casos também, você já acompanhou alguns casos, por exemplo, que às vezes o trabalhador também ali se beneficiou, quis ali simular alguma coisa, isso já foi muito frequente, não é mais, é por isso que hoje está nesse cenário. Como é que tudo começou, Léo? Falando aí dos dois lados, aí do lado patronal, do lado do empregado, fazendo uma avaliação aí geral, o que você pode dizer? Quero te parabenizar por essa pergunta, que é uma pergunta muito inteligente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que esclarecer para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, para o trabalhador. Primeiro, assim, eu estou dentro do sindicato do metalúrgico, né, com o nosso presidente ali, o Martinha, e uma coisa que nós sempre prezamos foi pela verdade. Nosso sindicato, ele trabalha pela verdade. Eu estou ali há 19 anos. Precisamente, dentro do departamento, eu estou ali aproximadamente há 17 anos. Eu nunca presenciei, eu nunca participei de chegar até a mim, de um trabalhador simular essa situação. Eu nunca vi isso. Infelizmente, isso foi colocado na mídia para tentar colocar o trabalhador como culpado. Tá. Né? Isso não acontece. Até porque a Previdência Social, ela tem um nível de proteção muito forte a isso. Tá? Então, esse dito popular, que às vezes o trabalhador ele tem simulado, eu digo para vocês, eu posso afirmar aqui que isso não é uma verdade. É difícil para o trabalhador estar doente, como eu tenho visto, ao contrário. E ele provar, ele ter todas as provas ali e ele conseguir essa garantia, às vezes, dentro da própria Previdência Social. É o contrário. Tá. O nosso trabalhador, eu falo, o trabalhador, ele é sério naquilo que ele faz. Uma coisa que o trabalhador não tem tempo, até por causa da função dele, é para esse tipo de malandragem. Ele é muito ingênuo nessas coisas. Sim, claro. Que eu achei interessante colocar aqui um outro cenário também, até como você disse aí, para a gente popular, né? Abranger bastante. Vamos ampliar aqui os nossos pensamentos. Tanto isso aí, só para concluir, tanto isso que eu estou te falando é uma verdade, que todas as vezes que um trabalhador, ou a maior parte das vezes que o trabalhador não consegue, via previdencial, esse reconhecimento, que ele vai buscar a justiça do trabalho, ele ganha. Tanto que a verdade está com ele. Ele ganha. Sempre na justiça, as maiores partes dos processos que se abrem, o trabalhador ele leva vantagem. Porque o
a Justiça do Trabalho, ela tem a facilidade, através de toda a documentação, eles conseguem enxergar essa verdade da doença, do ambiente de trabalho. A legislação trabalhista, então, está indo bem? Está indo bem, hoje, parabéns. Acho que nós temos uma coisa que eu falo assim, ó, nós temos que acreditar na nossa justiça brasileira, que ela é muito boa. Ela é boa, eu acredito na justiça e digo, todas as vezes que nós tivermos dúvidas, nós temos que provocar a justiça porque ela sempre teve do lado da verdade. Eu não vou nem dizer que é do lado do trabalhador ou do lado oposto. A justiça tem sempre agido do lado da verdade. E como nós estamos com a verdade, então precisamos ter dessa dúvida. Bom, vamos atrás da verdade, é claro, sempre, né, Léo? Sempre. Ô, Léo, agora diz uma coisa, você chegou a comentar que o sindicato faz uma investigação. Como se dá essa investigação? Vocês têm profissionais para fazer essa função? Como seria essa investigação? Temos. Assim, primeiro nós temos um médico do trabalho, o Dr. Tarcísio, né, que é contratado para fazer essa parte da saúde do trabalhador, né, nos assessorar. E eu sempre digo que é um dos melhores médicos que nós temos aqui no estado de São Paulo. No Brasil, pode ter outro igual, melhor que ele não tem. Pra você ter uma ideia, o Dr. Tarcísio, ele está na região de Minas. Ele vem uma vez por semana para trabalhar para nós aqui, no nosso sindicato do metrô de Santo André. E nós fazemos isso porque ele é um bom profissional. E ali, as investigações passam, ele vai, primeiro através dos seus exames que o trabalhador traz, né, a gente vai fazer uma investigação do local onde ele trabalha. E muitas das vezes a gente, na dúvida, a gente pede para que ele traga um outro trabalhador. A gente vai apurando essas questões todas. Porque nós não trabalhamos em cima de uma dúvida. Nós precisamos primeiro ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. Que aquilo que o trabalhador está nos dizendo, é a verdade. Então nós para abrir uma CAT, nós fazemos uma investigação. O ambiente que ele trabalha, o que ele faz, a exposição dele. Então quando nós abrimos, é porque nós temos certeza que aquele direito do trabalhador, que aquela doença foi naquela empresa. Entendi. Ou seja, no departamento de saúde aí do sindicato dos metalúrgicos, a verdade é idolatrada. É idolatrada. E uma outra questão é assim, nossa diretoria do sindicato é uma diretoria ativa. Os diretores do sindicato, eles estão no campo, estão no dia a dia nas portas das empresas. Todos os dias, nossos diretores, nós estamos na porta da empresa conversando com os trabalhadores. Então, nós conhecemos os nossos trabalhadores e nós conhecemos as empresas que eles trabalham. Então, nós sabemos o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Ô, Léo, e saindo só um pouquinho aí do tema da saúde, já que você entrou você disse esse lado aí de participação dos diretores sempre na porta das empresas. Isso não é mais muito comum, se pensando no sindicalismo de um modo geral, não é, Léo? Esse tipo de sindicalismo aí, anos 80, que o sindicato de vocês faz com carro de som, chamando ali os empregados, algo assim bem realmente tete a tete. Sim. São poucos sindicatos, não é, Léo, que permanece com essa força? O que você pode dizer? Hoje em dia, são poucos sindicatos que trabalham nessa vertente. Uma transparência, vamos dizer assim. E porque não é fácil, você tem que às vezes acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, está nas portas das empresas, às vezes você vai 10 horas da noite, você está conversando com o trabalhador. Então, primeiramente, você precisa gostar do que você faz. Então, nós temos uma diretoria, hoje, que gosta do que faz. Os nossos diretores estão lá porque se propôs a fazer, se comprometer com os trabalhadores, desenvolver um trabalho, por isso estamos fazendo. Uma outra questão que tem é assim também, ó. Quando nós conversamos com o trabalhador, você passa a conhecer a empresa, você sabe o que ela produz, você sabe qual tipo de máquina, você sabe a exposição do trabalhador, você sabe se a empresa está produzindo, se ela está tendo lucro, se não está tendo lucro, porque o nosso dia a dia é isso. Porque uma coisa, hoje o sindicato dos metalúrgicos de Santo André é um sindicato que ele vive uma verdade, né? Para você defender o trabalhador, você precisa saber onde ele trabalha, o que ele está produzindo, o que ele está fazendo, para você trabalhar com ele com a verdade. Se precisar dizer para ele o seguinte, olha, você precisa dar 2 passos para trás para avançar lá na frente, nós vamos falar isso para ele, nós não temos medo de dizer isso para ele. Então há um diálogo, há uma conversa, nós não somos aventureiros, nós trabalhamos em cima de uma realidade. E para isso você tem que ter o dia a dia com o trabalhador precisa confiar em você. E graças a Deus, né, nossos trabalhadores, eles confiam em nós. Claro, tem que ter o conhecimento, né, Léo? Olha, eu vou chamar agora aqui um rápido intervalo, mas por favor não saia daí, que daqui a pouco eu volto aqui com mais este papo aqui falando da saúde do trabalhador com o Léo do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá.
É tão bom que a gente descobre que gosta de fazer alguma coisa. Esporte, música, dança, pintura. Eu adoro o que eu faço. E você? Já descobriu o que você mais gosta de fazer? Quando a gente descobre, a vida fica tão mais completa, tão completa que não sobra nem um espacinho pras drogas. Tem um mundo de coisas legais pra fazer. Você tem a vida inteira pela frente. Drogas? Pra elas você faz assim, ó. O país tem área suficiente para produzir alimentos sem derrubar nenhuma árvore. A solução é o desmatamento zero. Meu nome é Camila Pitanga, sou atriz e é essa lei que eu quero. Eu também me chamo Camila Pitanga e eu quero a lei do desmatamento zero. Eu assinei. E você? Minutos, né? Parece que... De volta aqui com o Léo, do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André Mauá. Ele que é diretor ali do Departamento de Saúde. É este mesmo o nome do departamento, Léo? Sim, Departamento de Saúde do Trabalhador. Que legal, Departamento de Saúde do Trabalhador. Ô Léo, diz uma coisa, o ser humano, na sua essência ali, ele também tem um lado ali que às vezes deixa para depois. A pessoa amanheceu com uma dor de cabeça, ou tá com uma dor nas costas, depois eu vou no médico, e as pessoas ficam ali meio encucadas de ir até o médico. Vocês fazem campanhas de conscientização nas fábricas também, para os trabalhadores ali sindicalizados? Existe isso lá no sindicato? Não existe. Como eu disse para você, nós temos um departamento de saúde montado, acho que são poucos os sindicatos hoje, no Brasil, que tem um departamento médico, como nós temos, que tem um médico de trabalho, que dá toda assistência. Então, o trabalhador ele tem essa garantia. E na questão da prevenção, nas nossas assembleias, nós falamos na porta da fábrica, nós falamos sobre a saúde do trabalhador, falamos sobre o nosso departamento, chamamos o trabalhador para que ele venha até o departamento, para que ele tire dúvida. Nós temos a nossa diretoria que está preparada, os nossos telefones, celulares aí, da entidade é aberta, o trabalhador pode ligar conosco para tirar essas dúvidas. Então, temos aí as CIPAs, nós fazemos um acompanhamento das CIPAs dentro das empresas. Então, tem todo tem o nosso jornal semanal, que nós entregamos de mão a mão para o trabalhador. E estamos aí, o nosso dia a dia com o trabalhador, sempre estamos informando. Você tem dúvida, não fique com ela, vai até o sindicato, que nós vamos fazer a investigação. Nós vamos te ajudar, para que você saiba se você está doente, se a doença é do trabalho, se não é do trabalho, qual o caminho, qual o procedimento que você tem que tratar daí para frente. Okay. Léo, vamos falar agora da prevenção. Do outro lado, vamos jogar agora para as empresas. Pelo que você acompanha, as empresas elas têm cumprido o papel certo ali na questão do ambiente adequado, dos acessórios ali de proteção para o trabalhador. O que você pode falar? Olha, eu vou dizer assim, tem empresas que são empresas sérias, tá? Tem patrões sérios aqui nesse país, que têm feito a sua parte, mas a grande maioria não. A grande maioria tem feito uma maquiagem, tá? Os trabalhadores estão expostos. Hoje a gente vive um momento no nosso Brasil, no mundo, de muita tecnologia. Todo dia você vem falar de uma máquina nova, uma tecnologia nova. Mas muito pouco se investe na questão da segurança, da proteção do trabalhador. Então você vê uma máquina que ela estava dentro de uma determinada empresa, ela fazia X número de peças, vamos pensar assim, naquele momento. Ela foi trocada por uma máquina nova, uma tecnologia mais avançada, ela vai produzir muito mais, então você vai ter uma produção maior, mas você vai ter a exposição do trabalhador. Muitas vezes não pensou no trabalhador mediante aquela máquina. É por isso que hoje, uma coisa que eu vejo falar, esses dias eu ouvi falar e fiquei assim um pouco preocupado, que as pessoas falam, puxa vida, no passado tinha menos doença do trabalho do que hoje. Eu tenho uma visão que não é que não tem. Então, no passado já tinha doença do trabalho, mas era pouco trabalhada essa questão. Era pouco trabalhado. Era pouco estudado, pouco né, estudado. Léo? Tanto os médicos conheciam pouco sobre a doença do trabalhador. E os sindicatos também estavam, não estavam muito ligados nessa questão, até porque era um outro tempo. Hoje é diferente. Hoje você tem os médicos que têm uma formação na saúde do trabalhador. Hoje você tem a própria justiça do trabalho que vê a saúde do trabalhador de uma outra forma, numa outra ótica. Então tudo isso
contribuiu para que você hoje tenha um aumento na questão do seu trabalhador. E para complementar o que eu estou te falando dessa verdade, eu disse a respeito do NETEP, 97, Previdência. Já voltei para a Previdência. Se você pegar de 2007 para trás, você tinha lá um número maior de afastamento da Previdência por doença comum. Depois que surgiu o NETEP, uma fiscalização melhor, mudou o gráfico da Previdência. Aumentou as doenças do trabalho. Então, o que acontecia? Tinha muito trabalhador que tinha doença do trabalho e estava sendo tratado pela Previdência como uma doença comum. Então, isso é injusto com o trabalhador. Então, isso aconteceu no passado. Ô, Léo, e na questão, voltando aqui para a parte jurídica, para a parte de leis aí. O trabalhador, então, ele sofreu acidente de trabalho, a estabilidade no emprego é totalmente garantida ou ainda tem algumas brechas aí? Sim. Que pode acontecer algum desvio? Toda vez que um trabalhador tem um acidente de trabalho, ele tem garantido por lei, né, a sua estabilidade. Primeiro você tem a CLT, né? Você tem lá um acidente de trabalho, o trabalhador abriu uma CAT, ele tem 12 meses de estabilidade, CLT. E aí depois ele tem uma questão que eu falo, que é o sindicato, a importância do sindicato. O sindicato trabalhou melhor essas coisas dentro da sua convenção coletiva. Se você pegar um acidente de trabalho que tem lá um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, que são 12 meses, a nossa convenção coletiva, depende da categoria dele, o mínimo é 21 meses. E depende da categoria, ela vai até 33 meses. Se nós pegarmos fundição, é até a aposentadoria. Se caso a doença perdurar por ali, não tiver a cura. A questão da periculosidade, tem um adicional, não existe? Esse adicional, ele é verdade mesmo? Existe um adicional aí da questão do... Temos da maneira que o trabalhador se expõe na empresa, na fábrica, Léo? Tem. Vamos pegar aqui assim vamos pensar na questão da insalubridade, né? O trabalhador trabalha num setor que a empresa não conseguiu resolver o problema de dar segurança do ambiente, garantir todo aquele ambiente de trabalho que ele seja saudável. Então, no momento que ele estiver naquele setor, tem uma insalubridade ali, ele vai receber um pecúlio por ele estar exposto. Sempre que ele estiver exposto, ele vai receber. Só que nós trabalhamos da seguinte forma, acho que isso aí não pode ser uma coisa que a gente pode entender que resolveu o problema, porque nós temos que dar garantia que o ambiente seja um ambiente saudável para o trabalhador. Nós não trabalhamos muito em cima dessa questão de receber. Nós queremos que o ambiente seja saudável. Mas tem um ambiente que ele tem insalubridade, ele tem que receber a questão da insalubridade. Por falar em ambiente saudável, Léo, nas indústrias, nas empresas, tem um tempo mínimo de repouso e de alimentação para o trabalhador ou é muito variado isso? Depende da empresa, depende do acordo? Depende do acordo, mas assim, a regra geral, o trabalhador ele tem que trabalhar na nossa categoria 44 horas, nós estamos brigando para que seja 40. Hoje é uma bandeira nossa, antiga, né? No passado era 48, nós já conseguimos 44 horas. Então eu acredito que nós vamos chegar onde nós queremos, que é as 40 horas. Mas pegando aqui as 44 horas, ele trabalha, ele tem que ter 1 hora de descanso, um intervalo. Então ele tem que ter 1 hora, ele trabalha 4 horas, descansa 1 hora para almoço, certo, ou janta, e depois volta a trabalhar mais 4 horas. Então ele tem que ter um intervalo de 1 hora. Tem algumas empresas que você consegue fazer alguns outros acordos, e aí já é mais difícil, mas você consegue fazer meia hora. Mas já é mais difícil, aí já depende de um acordo que tem que ser feito mediante o Ministério do Trabalho. Aí tem algumas coisas que a empresa tem que seguir, algumas regras, e é mais difícil. Poucas empresas conseguem isso. Entendi. Vou falar agora da omissão das empresas. É muito constante ainda? As empresas já não se omitem tanto aí quando diz respeito à saúde do trabalhador. Como é que você vê isso, Léo? A omissão, ela é uma realidade, né? Eu sempre digo que a empresa não quer ser réu, confesso. Por mais que eles façam, aquilo que eles não fez, eles vão omitir, através dos seus médicos. Médico do trabalho, técnico de segurança. Quem é que paga o salário deles? São as empresas. Então eles vão sempre pender para o lado do patrão, nunca para o lado do trabalhador. Deve ser o contrário. Embora eles falem, não, eu estou aqui para fazer a coisa acontecer, fazer o correto, mas não é verdade. Tanto que quando você vai uma perícia judicial, os médicos vão trabalhar para sempre defender o
patrão dele. Né? Então isso infelizmente, isso no nosso país acontece, a omissão ela é grande, é por isso que eu digo, o trabalhador tem que ser sócio do sindicato, ele tem que andar junto com o sindicato para que ele possa ter seus direitos garantidos nesse país. Se um dia nós deixarmos de ter sindicato nesse país, e aí nós vamos voltar ao que era nesse passado, aí há 300 anos atrás, uma escravidão total. E eu tenho certeza que isso não vai voltar porque o sindicato não vai deixar de existir. Vai estar sempre junto com os trabalhadores e os trabalhadores vão estar sempre junto com o sindicato. Legal. Léo, olha, parabéns, tá? Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Parabéns a todas as pessoas lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, que sempre tem alguém aqui falando conosco, assim, os mais variados temas. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer aí, eu já o conhecia, mas hoje o bate-papo aqui foi muito bom. Valeu mesmo, viu? Eu que agradeço, né? Agradeço a vocês, agradeço a emissora e que Deus possa continuar abençoando vocês, todos aqueles que estão nos ouvindo e todos os nossos trabalhadores, que nós conseguimos fazer o nosso melhor, né? Porque eu tenho certeza que é só assim que nós vamos ter um Brasil melhor. Com certeza, é isso mesmo. E que Deus também abençoe a vocês aí de casa que acompanharam mais esta edição aqui do Eco TV Entrevista. Eu volto numa próxima edição. Até lá. Valeu!